prática guiada para atravessar em 3 movimentos. Primeiro, nomeie o teste. Diga em voz suave para si mesmo: estou diante de um teste de distração, ou de reconhecimento, ou de paciência. Dar nome reduz a névoa do medo. Segundo, recite sua frase de aliança: eu honro o ritmo de Deus e permaneço fiel no secreto. Perceba o corpo relaxando. Terceiro, execute a ação mínima do dia. Não discuta com a prova, responda com constância. Ao concluir, agradeça. Assim você treina a mente a associar pressão com presença de espírito. Uma aplicação prática para o teste da distração. Antes de dizer sim a qualquer convite, passe por 3 perguntas simples. Isso me aproxima do meu objetivo definido. Eu tenho energia real para cumprir isso com excelência. Isso preserva a minha aliança com o secreto. Se alguma dessas respostas for, não recuse com gentileza. Você não está dizendo não à pessoa, está dizendo sim ao seu propósito. E quando for um sim verdadeiro, cumpra em silêncio, sem alarde, permitindo que mais tarde o fruto fale por você. Aplicação para o teste do reconhecimento. Quando surgirem pedidos para mostrar resultados antes da hora, responda com respeito e limite: estou focado em uma etapa importante. No tempo certo você verá os resultados. Isso não é frieza, é direção. Se surgirem provocações, acalme em você a necessidade de explicar. Recorde que Jesus permaneceu em silêncio diante de acusações para cumprir um propósito maior. Você não deve sua obra a pequenos julgamentos. Você deve sua obra a Deus e ao compromisso que assumiu no quarto secreto. Aplicação para o teste da paciência. Ajuste o seu horizonte. A Bíblia ensina: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houver desfalecimento. O tempo de Deus é diferente do nosso. Para sustentar essa jornada, estabeleça marcos semanais discretos de progresso. Em vez de avaliar apenas pelo que ainda não se cumpriu, celebre o que já foi semeado, o que você regou, o que já amadureceu dentro de você. O céu honra quem não abandona o caminho, apenas porque não enxerga um resultado imediato estampado na frente. Agora, uma chave importante para o seu ambiente. Algumas provas se intensificam por causa do contexto que você alimenta. Quando o ambiente é barulhento demais, o coração vive em alerta constante. Quando é crítico demais, a fé anda encolhida. Quando é disperso demais, a mente não consegue aprofundar. Você não pode controlar tudo, mas pode ajustar aquilo que está ao seu alcance. Napoleão dizia que ambiente mental é destino. Quando você altera pequenos elementos ao redor, torna mais fácil que grandes transformações aconteçam por dentro. Aplicação prática. Escolha um cômodo, uma mesa ou um cantinho que será o seu ponto de foco. Retire dali o excesso de ruído visual, objetos que te puxam para o passado ou que te fazem lembrar de culpas. Deixe apenas o essencial para o seu propósito: um caderno, uma Bíblia, um material de estudo, uma ferramenta de trabalho. Cada vez que você se sentar naquele espaço, sua mente vai reconhecer: aqui eu foco, aqui eu aprofundo, aqui eu honro o secreto. Pequenos altares produzem grandes alinhamentos. Existe uma blindagem espiritual que ampara o seu avanço sem que os outros notem. A Escritura diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas. Armadura aqui é postura diária, cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito e pés calçados com a paz. Quando você se reveste por dentro, as setas de fora até chegam,
mas perdem força e caem. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Napoleão dizia que a mente se torna aquilo que ela contempla com intensidade e propósito. Se você inicia o dia vestido de verdades, a sua mente não negocia com ruídos. Napoleão repetia que ambiente mental é destino. Por isso, blindagem espiritual e blindagem de foco andam de mãos dadas. Você ajusta o ambiente por fora e governa a atmosfera por dentro. Quando a mente entende que existe um protocolo, ela deixa de abrir janelas aleatórias e se alinha ao trabalho silencioso que realmente prospera. Prática de blindagem matinal em 3 minutos. Primeiro minuto, verdade. Em pé, respire fundo e declare em voz suave um versículo que ancora a sua identidade. Pode ser maior, é o que está em mim. Sinta a coluna se alinhar, como se o cinto da verdade te firmasse. Segundo minuto, fé. Coloque a mão sobre o coração e diga: hoje caminho com o escudo da fé. Minhas decisões nascem da confiança em Deus. Visualize pequenas setas de distração atingindo o escudo e se desfazendo. Terceiro minuto, propósito. Toque levemente a cabeça e declare: minha mente é território santo. Penso com clareza, executo com disciplina, sirvo com excelência. Imagine seus pés calçados com paz, avançando para a primeira ação mínima do dia. Encerre com um momento de gratidão silenciosa. Aplicação prática para trabalho e finanças. Antes de abrir qualquer mensagem, anote em um papel 3 movimentos discretos que reforçam a raiz do seu propósito. Um movimento de criação, produzir algo que gere valor. Um movimento de relacionamento, servir alguém com generosidade intencional. Um movimento de ordem, ajustar um detalhe que diminua o atrito do dia seguinte. Execute o primeiro movimento imediatamente em silêncio, como quem cumpre uma missão. O céu honra aqueles que se levantam revestidos de propósito. Base bíblica para sustentar essa postura. Resistir firmes na fé não significa só aguentar, mas avançar com serenidade. Davi não entrou no campo de batalha usando a armadura de Saul. Ele foi com aquilo que o Senhor já tinha treinado dentro dele. A sua blindagem diária é personalizada. Se a flecha que mais te atinge é a comparação à sua proteção, é a gratidão. Se é a pressa, sua blindagem é a paz. Se é a dúvida, seu escudo é a palavra repetida com convicção. Com o tempo, você aprende a reconhecer o padrão e a responder com a peça certa da armadura. Napoleão dizia que uma decisão clara abre atalhos no caminho. Escolha agora um horário fixo para colocar sua armadura interna, ainda que sejam apenas 3 minutos. Programe o despertador com um nome simples como vestir a armadura. Em poucos dias, seu próprio corpo começará o ritual, antes mesmo do alarme. Isso é um condicionamento santo. A mente ama trilhos e trilhos corretos conduzem a destinos corretos sem esforço exagerado. É hora de selar em comunidade sem abrir detalhes. Deixe nos comentários apenas 2 palavras que resumam a sua blindagem de hoje. Pode ser verdade e paz, fé e foco, palavra e ação. Esse gesto reforça o seu posicionamento interior e ajuda a sustentar essa atmosfera espiritual de crescimento. Perceba a delicadeza disso. Quando você sai de casa armado por dentro, o mundo ao redor parece igual, mas você se torna irreconhecível para os velhos padrões. Quem te via vulnerável, encontra agora alguém firme, silencioso e sereno. É assim que a prosperidade silenciosa passa a ser inevitável. A prosperidade gosta de passos discretos.
Jesus ensinou que o reino de Deus se parece com uma semente lançada à terra, e que quer a pessoa durma, quer acorde, a semente germina e cresce, sem que se saiba exatamente como. O segredo está no movimento silencioso e contínuo. Você não precisa tocar trombeta quando pratica a generosidade, nem anunciar quando fecha a porta para produzir. O Pai que vê em secreto recompensa. O que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Napoleão dizia que a ação é a verdadeira medida da inteligência. Ele também ensinava que um plano só permanece vivo quando encontra disciplina diária. Ações discretas são pequenas decisões exatas e repetidas, que erguem uma estrutura de prosperidade sem precisar aparecer. Você começa a se tornar irreconhecível quando transforma valor em hábito silencioso. A mente aprende que realizar é mais leve do que explicar. E quando entende isso, a resistência enfraquece a confiança, se expande e as oportunidades começam a chegar até você, como se fossem amigas antigas. Prática guiada agora. Traga à mente um projeto financeiro ou profissional. Visualize 3 movimentos silenciosos que aumentam o valor real. Primeiro, criação de valor. Produza algo útil por 30 minutos. Pode ser um texto, um protótipo, um serviço melhorado, um estudo aplicado que alivie a dor de alguém. Segundo, conexão de valor. Envie uma mensagem sincera a uma pessoa específica, oferecendo ajuda concreta, sem exigir retorno, apenas plantando uma ponte. Terceiro, ordem, que libera energia. Ajeite um detalhe do seu ambiente de trabalho que vem pesando em você. Papéis, pastas, arquivos. Tudo isso acontece em silêncio, mas faz barulho nos resultados. Uma base bíblica para sustentar essa estratégia. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Esse versículo desfaz a ansiedade pela aprovação. Quando o seu referencial é o céu, a urgência de provar algo se desfaz. Você continua trabalhando com excelência, mesmo sem plateia, porque sabe que o invisível registra a sua fidelidade.